Olá, irmãos, amada igreja, saudamos a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos vocês. Nós estamos aqui para liberar para você uma mensagem, uma reflexão bíblica nesta noite e vamos tratar de um assunto com uma conotação muito atual, muito contemporânea, mas que é também um assunto muito polêmico. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia, aí na sua casa, no capítulo 13 do livro de Romanos. Nós faremos a leitura até o versículo 7. Esse texto da palavra trata da submissão à autoridade. Então eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu fui despertado para ministrar um breve estudo sobre este assunto, motivado pelas notícias que estão nos nossos jornais. Eu me lembro que Dwight Moody, que foi um grande servo de Deus em Chicago, nos Estados Unidos, ele dizia que o pastor deve andar com a Bíblia em uma mão e com o jornal na outra. Muito bem, essa reflexão bíblica que você vai receber agora foi motivada por notícias que temos ouvido nos jornais. Então vamos ao texto da palavra. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais impostos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Senhor Deus, em nome de Teu Filho Jesus, nós queremos entregar este momento de meditação em Tua Palavra, queremos entregar em Tuas mãos. Vamos tratar de um assunto muito controvertido, muito polêmico. Precisamos da mente de Cristo, que é uma mente
inteiramente submissa ao Espírito Santo. Senhor, fala conosco, esclarece o teu povo a respeito desse tema tão importante. Aproveitamos, ó Pai, para abençoar as autoridades constituídas por Ti nesta nação, as autoridades do poder executivo, legislativo, judiciário, municipal, estadual, federal, também as autoridades eclesiásticas e, finalmente, a autoridade do lar, a autoridade dos pais, a autoridade das mães. Senhor, recompensa aqueles que fazem o bem, para que aqueles que fazem o mal possam ter o temor de Ti, Senhor. Ó Deus, dirija-nos nessa meditação, te pedimos em nome de Teu Filho, Jesus. Amém. O nosso tema aqui, então, nesta noite, queridos irmãos e amigos, é os limites da submissão e da autoridade. É evidente que somente Deus tem uma autoridade absoluta, inquestionável, irrevogável e eterna. Todas as demais autoridades de que o texto sagrado se refere são autoridades delegadas. Autoridades delegadas, elas são relativas e elas são condicionais. Qualquer pessoa que recebeu autoridade, desde o pai de família até o presidente da República, todas estas autoridades, indistintamente, elas são delegadas por Deus. E, portanto, estas autoridades terão necessariamente que prestar contas a outras autoridades e, finalmente, em última análise, terão que prestar contas a Deus, que é a autoridade suprema. Este tema da submissão à autoridade e da obediência tem sido compreendido muitas vezes de forma equivocada pelos crentes. Então, se não compreendemos a questão da autoridade delegada, tampouco vamos compreender o princípio da submissão e da obediência à autoridade. Eu creio que o texto de Romanos 13 não está nos ensinando obediência incondicional a qualquer tipo de autoridade. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus que, embora tendo uma atitude de submissão, foram obrigados a desobedecer à autoridade. Nós podemos dar muitos exemplos. Por exemplo, Mesaque, Sadraque e Abednego na Babilônia. Eles frontalmente desobedeceram à autoridade do rei Nabucodonosor, no que se refere à adoração daquele ídolo de ouro. Temos um outro exemplo muito bonito, as parteiras hebreias no Egito,
elas desobedeceram à autoridade de Faraó, não matando os meninos como foram orientadas a fazer. Capítulo 4 do livro de Atos, os apóstolos foram severamente advertidos pelas autoridades judaicas a não pregar o evangelho. E eles saíram dali daquela corte, foram e pregaram o evangelho. Foram chamados de volta, foram arguidos a respeito da desobediência, foram castigados e disseram então às autoridades judaicas que eles verificassem se eles tinham que obedecer antes aos homens do que a Deus. Eles estavam, em última análise, obedecendo a Deus. E quando receberam uma ordem totalmente disparatada e contrária à orientação que eles receberam de Deus, ainda que com uma atitude de submissão às autoridades judaicas, eles, todavia, desobedeceram àquelas autoridades. O rei Saul queria matar a Davi, e Jonatas, seu filho, desobedeceu o seu pai, o rei Saul, com relação a Davi, porque queria poupar a vida de Davi. Temos um exemplo bastante negativo no capítulo 5 de Atos, que é o exemplo de Safira, esposa de Ananias. Esta mulher, para obedecer o marido que estava errada, e que entraram em acordo para mentir aos apóstolos, não sabendo que estavam, na verdade, mentindo a Deus, foram julgados e morreram em função desse ato de mentirem ao Espírito Santo. Então, nós podemos ver em toda a Bíblia exemplos de pessoas que foram obrigadas a desobedecer à autoridade, quando tratava-se de uma autoridade perversa, contrária à lei de Deus, contrária a qualquer conceito de justiça. Vamos encontrar, além de exemplos bíblicos, vamos encontrar exemplos históricos. No século XIX, Henri Torré era contrário à guerra que os Estados Unidos estava fazendo contra o México, e ele tomou uma decisão pública. Não pagarei impostos a uma nação que está praticando uma guerra injusta. Evidentemente que ele foi preso lá no estado de Massachusetts, foi preso em função de sua desobediência social. Henri Torré teve uma forte influência posteriormente sobre Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi se insurgiu contra as leis injustas do Império Britânico na Índia. A Índia era uma colônia britânica. As leis eram severas e eram injustas, e elas puniam inocentes e elas favoreciam criminosos. Então, Mohandas Karamchand Gandhi, que era o seu nome, se insurgiu, porém de uma forma submissa. E ele, então, liderou um movimento de desobediência civil que culminou
na emancipação da Índia do poder imperial britânico. Um outro exemplo do século XX, um exemplo importante, porque foi liderado por um pastor, foi o movimento nos Estados Unidos contra as leis de segregação racial, que eram leis injustas, precisavam ser derrogadas, precisavam ser substituídas. E pastor batista Martin Luther King liderou um grande movimento de desobediência civil, visando a mudança da legislação americana a esse respeito. Então, vamos entender que o versículo 3 diz que os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Agora aqui eu quero fazer um parêntese muito importante com você. O problema é quando os magistrados, os governantes, os legisladores são o oposto do que diz o versículo 3 do capítulo 13 de Romanos. Estas autoridades perversas aterrorizam os que fazem o bem e eles recompensam os que fazem o mal. Nós não podemos compreender a Bíblia desta forma, que Deus está ordenando que nós tenhamos submissão e obediência incondicional a autoridades perversas, injustas, que nós concordemos plenamente com leis injustas. Durante o período comunista na extinta União Soviética, milhares, talvez milhões de cristãos pereceram nos campos de concentração soviéticos por não concordarem com as leis vigentes. O mesmo aconteceu na Alemanha. Havia um movimento cristão de resistência ao nazifascismo. E Dietrich Bonhoeffer, grande teólogo alemão, morreu como mártir deste movimento liderado por cristãos que fazia resistência a Adolf Hitler como ditador. Então, eu creio, é minha opinião pessoal, que se uma autoridade é perversa e antibíblica, nós não podemos nos sujeitar a ela, nós precisamos resisti-la. Se uma lei é perversa, ela é injusta, nós precisamos resisti-la. Autoridades, assim como leis injustas, autoridades injustas precisam ser resistidas, porque elas precisam ser substituídas, porque estão fazendo mal à raça humana. Nós temos um exemplo típico no Brasil desse tipo de acontecimento. Todos nós acompanhamos os noticiários, os jornais. O país está perplexo com um juiz da Suprema Corte desta nação, que eu não gostaria de citar o nome deste homem,
de tão abjeta que foi a ação deste homem como juiz. Ele colocou em liberdade, não sei se foi 78 a 79 criminosos, sendo que o mais importante, um criminoso, um traficante de droga perigosíssimo, condenado a 25 anos de cadeia. Este juiz, baseado na letra da lei, ele pratica uma horrenda injustiça contra o povo brasileiro, colocando esses criminosos, quase uma centena, colocando-os na rua para infernizarem a vida do povo brasileiro. Foram essas notícias que me motivaram a apresentar para a igreja, nesta oportunidade, esta reflexão. Nem tudo aquilo que é legal é justo. E quando uma lei é injusta, ela precisa ser resistida. Eu diria mais, ela precisa ser desobedecida. A Bíblia não ensina obediência incondicional a autoridades perversas e a leis injustas. Este juiz que eu mencionei, ele se baseou numa lei produzida pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional irresponsavelmente produziu uma lei que favorece os criminosos. Por que razão eles fizeram isso? Todos nós sabemos aqui no Brasil que grande parte dos legisladores deste país são corruptos, são criminosos. Então trataram de criar uma lei para livrar a sua própria pele. Legislaram em causa própria, não pensando no povo brasileiro, mas pensando em si mesmos. Esses homens são favorecidos por uma outra lei perversa, que é a lei que rege a imunidade parlamentar. Recentemente, uma deputada federal planejou o assassinato do seu próprio marido. E esta mulher não pôde ser presa, porque ela tem imunidade parlamentar. Um grande número de deputados e senadores desta república são criminosos e que estão acobertados no Congresso Nacional. O povo de Deus precisa resistir em oração a esse estado de coisas, a esse estado de injustiça que nós encontramos na nossa nação. Estão legalizando no Brasil aquilo que a Bíblia chama de iniquidade, a injustiça. A autoridade que Deus deseja que nós obedeçamos são aquelas autoridades do lar, da igreja, aquelas autoridades civis, que são um terror para as más obras e que recompensam as boas obras. Do jeito que as coisas estão no Brasil, as pessoas honestas começarão a sentir vergonha de serem honestos. Como disse Rui Barbosa, hoje está se cumprindo esta
monstruosidade sociológica. Autoridades perversas, portanto, à luz da Bíblia e à luz da história recente, com os exemplos que eu citei, são autoridades que precisam ser resistidas. Leis injustas são leis que precisam ser questionadas. Submissão não significa obediência cega. Isso tem sido muito mal entendido no âmbito do lar. Maridos que às vezes impõem um tipo de obediência à esposa e aos filhos que é uma imposição injusta. O mesmo acontece com autoridades eclesiásticas, pastores, padres, podem usar a autoridade que receberam para edificar e abençoar o povo de Deus. Podem usar essa autoridade de uma forma errada, ferindo as ovelhas, ferindo os fiéis. Então, Deus deseja sim que nós sejamos submissos e obedientes, mas a Bíblia não está falando de uma obediência cega, uma obediência incondicional. É evidente que submissão é uma atitude da nossa alma, é uma atitude do nosso coração, é uma vontade resoluta e firme de seguir as instruções que não violem a vontade de Deus, que não violem os princípios eternos da Bíblia, que não violem os princípios da nossa consciência. Quando a palavra de Deus for rasgada pelas nossas autoridades, quando a nossa consciência for violada, nós temos o direito e nós temos o dever de desobedecermos. É um assunto extremamente polêmico, mas eu quero lhes dizer nesta oportunidade que existem limites para a submissão e existem limites para a obediência. E a palavra de Deus, juntamente com a nossa consciência diante de Deus, estabelecem estes limites para a nossa submissão e obediência. Muito bem, eu quero deixar um conselho para você que está me ouvindo. Nunca comprometa a sua integridade. Nunca apoie a maldade. Nunca apoie a injustiça. Como cristãos, nós devemos viver para combater o mal, para resistir o mal. Deus certamente recompensará os cristãos que procederem desta forma. Eu deixo com você esta reflexão, que ela vem nesta noite, temperada com indignação. Ela vem temperada até mesmo com ira contra aquilo que nós estamos observando na nossa nação. Deus não constituiu governantes, legisladores e juízes para fazerem a injustiça, para promoverem o caos na nossa nação,
no nosso Brasil, que nós amamos. Nós temos o dever de resisti-los no nome e na autoridade daquele que vive e reina e voltará, diante de quem todas as autoridades terão que prestar contas. Eu me refiro ao Senhor Jesus Cristo. E é neste nome bendito que eu te abençoo nesta noite. Receba a paz do Altíssimo e que todos os teus caminhos sejam retos e agradáveis aos olhos de Deus. Esta é a minha oração por você nesta noite. Em nome de Jesus, fique com o meu abraço, com o meu amor. Amém.